Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Enem Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem de 2024, gente, para finalizar, né? Nossas questões aí, né? As resoluções das questões aí, principalmente para revisar, para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos finalizar as de linguagem. A gente parou na do Outubro Rosa, certo? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Vamos pra 42, não é isso? 42. A 42, ela escreve pra gente o seguinte, ó. Feijoada, a minha moda. Amiga Helena, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra ficar mais fácil pra vocês. A pergunta é, apesar de haver marcas formais de carta e receita, a característica que define esse texto como poema é o... Então, vamos ler o texto como poema, né? Feijoada, minha moda. Amiga Helena, San Girardi, conforme um dia prometi, onde confesso que esqueci, e, embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca. Este poeta, segundo manda a boa ética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa, em atenção ao adiantamento. Da hora em que abrimos o olho, o feijão deve, já catado, nos esperar feliz de molho. Uma vez cozido o feijão, umas 4 horas, fogo médio, nós, bocejando o nosso tédio, nos chegaremos ao fogão. De carne seca suculenta, gordos paios, nédio, toucinho, nunca orelhas de bacorinho, que tornam em excesso opulenta. Enquanto ao lado, em fogo brando, desmilinguindo-se de gozo, deve também se estar fritando o torresminho delicioso, em cuja gordura de resto, melhor gordura nunca houve. Deve depois fringir a couve picada em fogo alegre e presto. Dever cumprido, nunca é vão. A palavra de um poeta jamais abraça em Brilhante Savarin. O seu Vinícius de Moraes. Beleza, né? A pergunta é a seguinte, ó. Apesar de haver marcas formais da carta e receita, a característica que define esse texto como um poema é o quê? Então, vamos lá, ó. Nomeação de um interlocutor. B. Manifestação da intimidade. C. Descrição de procedimentos de utilização de uma linguagem expressiva ou apresentação de ingredientes culinários. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo, tentaram fazer isso mesmo, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Vai ser aí a utilização de uma linguagem expressiva, tá? Ele quer saber o que define, né, apesar de haver marcas formais, né, de carta e receita, ele quer saber o que define o texto como poema. Então, ele já descreveu que o texto é um poema, tá? Que ele não é nenhuma carta, nenhuma receita, ele é um poema. Então, ele quer saber qual característica que vai constatar isso, né? Exatamente por que a AD? Por que a utilização de uma linguagem expressiva? Não é a nomeação de um interlocutor, manifestação de intimidade, não, tanto que no final a gente vê, né, o seu Vinícius de Moraes, enfim. Apresentação de ingredientes culinários também não. Por quê? Porque ele coloca, apesar de, né, receita, então não é uma receita, tá? Então não é uma receita. É linguagem expressiva, tá? A gente tem, sim, né, uma receita, né, segundo poética, completa, feijoada. Ele descreve muito a questão da feijoada, né? Mineirinho gosta de feijoada, enfim. Como fazer a feijoada, né? Gordos pais, toucinho, enfim, desmilinguido, nanã. Mas, se você for analisar, ver esse poema em dúbio sentido, o que característica como poema deve ser cumprido, nunca é vã, a palavra de um poeta, jamais, abraça em Brilhante Savarin, né? O seu Vinícius de Moraes. Então, no final, ele destaca isso como um poema, né? Não é uma receita, a receita não teria isso no final, né? Então, ele faz essa mistura mesmo, esse jogo proposital aí da feijoada, para depois, no final, destacar o que realmente é expressivo, né? O romance, realmente, o que é uma característica comum de um poema, né? Nós bocejando o nosso tédio, nos chegaremos ao fogão.
Se você for analisar esse texto, tem duplo sentido, né? É um poema, né? Não é só uma receita, tem algo por trás disso, né? Ó, de carne seca e suculenta, enfim, que tornam em excesso, tá? Enquanto o torresmo delicioso, e no final, né, ele destaca isso, ó, abraça, né, o seu Vinícius de Moraes, enfim. No final ele já destaca aqui também, isso não é uma receita, né, nem muito menos uma carta, é um poema, tá bom? Ou seja, tem duplo sentido, mas é um poema aqui, tá? Tem uma linguagem expressiva, né? Além de uma simples receita. Não é só uma simples receita, entenderam? Beleza, vamos agora para a questão 43, né? Questão 43 descreve o seguinte. Vamos lá, galerinha, vamos para a questão 43, né? Perdão, houve um pequeno probleminha aqui, mas voltando. Vamos lá. A fotografia de Regina Valkenburg apresenta, 2.953 arcos de luz cruzando o céu e registra o nascer e pôr do sol ao longo de 8 anos. Em 2012, essa estudante da Universidade de Hertfordshire, né, colocou uma folha de papel fotográfico em uma lata com um pequeno orifício, criando assim uma câmera pinhole de baixa tecnologia. Porém, a lata foi esquecida em um telescópio no observatório da universidade. Esse projeto esquecido acabou revelando a foto do pôr do sol de maior exposição já tirada. Interessante, né? Aí que tem a própria imagem, né? O texto 2. Representação de 2.957 arcos de luz cruzando o céu, registrando o nascer e o pôr do sol ao longo de 8 anos. Então, olha que interessante, né? A gente tem aí o nascer e o pôr do sol, né? Ao longo de 8 anos. Que legal, né? Interessante a imagem. Aí a pergunta é a seguinte: o experimento realizado por Regina Valkenburg resultou no entendimento de que há o que, né? A técnica fotográfica alternativa limita o registro de imagens. B, a apreciação da natureza depende do registro fotográfico. C, criatividade artística decorre do conhecimento científico. D, câmera de criação caseira tem valor tecnológico. Ou produção artística pode ser resultado do acaso? Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? A produção artística pode ser, sim, resultado de um acaso, né? Por quê? Porque o texto ele descreve, né, sobre a fotografia, né, da Regina, que ela apresenta, né? Enfim, uma luz, olha que lindo, ao nascer, né, do sol ao longo de 8 anos, né, que é de uma estudante, né, o texto descreve, a gente tem a imagem no texto 2, apesar do texto 2 ser a imagem, que é o próprio texto 1 em si, né, ela descreve do experimento de uma estudante, né, de uma estudante que colocou em uma folha de papel fotográfico, né, em uma lata, olha que interessante, em uma lata com um pequeno orifício, criando assim uma câmera pinhole, né, de baixa tecnologia. Porém, a lata foi esquecida em um telescópio no observatório da universidade, né, em um telescópio, e esse projeto que, entre aspas, né, era esquecido, acabou revelando, olha que lindo, a foto do pôr do sol de maior exposição já tirada. Ou seja, né, algo que era ao acaso, né, que foi algo simples e bem interessante, né, que foi através de um experimento, se tornou uma obra de arte linda, né, uma representação de 2.953 arcos de luz cruzando o céu. Olha que interessante, registrando aí o nascer do sol ao longo de 8 anos. Então, isso é a prova clara, viva. Por que a letra E? Clara viva, perdão. Essa é a prova viva de que uma produção artística pode sim ser resultado de um acaso. Como assim um acaso? É um experimento que se tornou uma grande obra de artes, né? Olha que linda a imagem através desse experimento. Por esse motivo que não é uma técnica fotográfica alternativa, apreciação da natureza por registros, criatividade, câmera caseira com valor tecnológico, nada disso. É algo além disso, que vai por trás disso, né? Que é exatamente algo que pode nascer do acaso e que pode se tornar uma grande obra de arte, né? E muito bonita, olha que interessante, né?
através de um experimento, né, de uma lata com um pequeno orifício, né, que criou aí, virou aí, se transformou em uma câmera Pinhole, né, de baixa tecnologia, enfim. É mais interessante que apesar desse projeto ter sido esquecido, ele acabou revelando uma belíssima obra de arte, muito interessante, né, essa questão 43. Então tá, vamos agora para 44. Na 44 descreve pra gente o seguinte, ó. Os Jogos Olímpicos já não são mais os mesmos. E isso não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É uma constatação. Esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando-se esporte olímpico de 1996. Passou pela chegada do Max Racing como o primeiro radical a entrar no programa em 2008 e agora atinge seu momento mais insólito com a inclusão do breakdance como modalidade dos Jogos de Paris em 2024. Para os mais tradicionalistas, o cruzamento da linha que delimitava o que é esporte e o que é cultura e arte é uma afronta ao espírito de Jogos Olímpicos. Skate surf, que há anos tem competições na televisão, pareciam estar na divisa entre os dois mundos, o limite do aceitável pelos puristas. O breakdance estaria do lado de lá, nessa fronteira. Para o Comitê Olímpico Internacional, a decisão faz parte de uma estratégia de se comunicar com jovens urbanos que se exercitam e se entretêm de uma maneira muito diferente dos seus avós. Interessante. Aí a pergunta é a seguinte, ó, a mudança no programa olímpico mencionada no texto mostra que o esporte está o quê? A. Aproximando da aventura. B. Mantendo em sua forma padrão. C. Tornando uma forma de dança. D. Afastando os elementos culturais. Ou E. Adaptando as demandas do seu tempo. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, adaptando as mudanças do seu tempo, tá? Ele quer saber sobre a mudança do programa desses Jogos Olímpicos mencionados no texto. Tá o quê? Se aproximando de aventura? Não. Mantendo forma padrão, tornando forma de dança, afastando elementos culturais? Não. Por que a letra E? Por que ele está se adaptando às mudanças do seu tempo? O texto claramente revela pra gente, ó, que os Jogos Olímpicos, né? Olha só. Os Jogos Olímpicos não são mais os mesmos, isso não é uma crítica, nem um elogio, é uma constatação, né? Que esse movimento de praia, ó, esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando-se um esporte olímpico, né? E passa pela chegada, né, do... Enfim, no final, olha que interessante, ele descreve essa mudança, né? Agora atinge a modalidade mais insólito com a inclusão do breakdance, modalidade de Jogos de Paris. Para os mais tradicionais, o cruzamento de linha delimita o que é o esporte e o que é cultura e arte. É uma afronta ao espírito dos Jogos Olímpicos, né? Olha só, skate, surf, que há 3 anos, 3 competições na televisão pareciam estar na divisa entre esses dois mundos, o limite do aceitável pelos puristas. O breakdance estaria de lado lá dessa fronteira. Para o Comitê Olímpico Internacional, a decisão faz parte de uma estratégia de se comunicar com jovens urbanos que se exercitam e se entretêm de maneira muito diferente dos seus avós. Ou seja, houve uma mudança nos Jogos Olímpicos, né? Não são mais os mesmos. Por quê? Porque ele está se adaptando à juventude também, né? Não é mais como antigamente, né? A contemporaneidade vai... Enfim... Na contemporaneidade, né, isso está mudando, né? Fugiu a palavra, mas enfim, é sobre isso. A juventude não é mais a mesma, né, de antigamente. Então, ele também trouxe essa mudança, que é exatamente a resposta da questão, né? Adaptando as demandas do seu tempo, ou seja, no tempo atual, né, está se evoluindo, né, as coisas, não é só os Jogos Olímpicos não, tá, se a gente for analisar inteligência artificial, por exemplo, né, olha quanta coisa está evoluindo, está mudando, né, a gente vê muitas coisas, né, com mudança, né, enfim, a sociedade atual, né, contemporânea não é mais a mesma de antigamente, né? Muitas coisas mudaram e as pessoas, infelizmente ou felizmente, né, estão tendo que se adaptar a essas mudanças, né? Principalmente com a tecnologia, né? Várias coisas estão acontecendo, tanto boas, né, que ajudam muito, quanto as ruins, né? Enfim, como se diz,
O próprio texto descreve que os Jogos Olímpicos não são mais os mesmos, isso não é uma crítica nem um elogio, enfim, né? Depende do ponto de vista, tá bom? Mas por esse motivo que a letra E, tá? Vamos para 45, para finalizar aqui. Tan, 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 tan. Parabéns a todos vocês que ficaram até o final, tá? Questão 45 descreve o seguinte, né? A pergunta é: ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta uma crítica a... Então vamos lá, ó. Memes e fake news, o impacto da educação das crianças. Há quem diga que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos memes. Na economia da velocidade, alguns apostam no humor, outros no engajamento político, e tem gente investindo alto na mentira também. Diante desse cenário, uma pergunta se torna essencial: será que todo mundo está conseguindo traduzir as mensagens postadas e curtidas e compartilhadas? Essa dúvida incentivou uma professora de língua portuguesa a desenvolver uma proposta de leitura e análise crítica de memes com estudantes do ensino fundamental, na rede pública do Distrito Federal. Interessante, né? Na cidade de Samambaia. Percebi que muitos alunos e pais estavam divulgando os conteúdos sem saber o que havia por trás das palavras, relata a professora. O que antes era engraçado para os alunos passou a ser visto com outros olhos, afirma a professora. Para ela, que utilizou a representação da criança em memes de WhatsApp como material gerador de discussão em sala de aula, aguçar o olhar sobre as mensagens impacta diretamente. É interessante a gente falando sobre sobre tecnologia, né? Inteligência artificial, sobre, enfim, a tecnologia, isso enquadra também, né? Sobre o avanço da internet, enfim, das redes sociais, né? O olhar essas mensagens impacta diretamente a atitude de postar, curtir e compartilhar conteúdos ao estimular o uso consciente da informação que circula nas plataformas de mídia social. Letramento político e midiático é um desafio intergeracional. Em tempos de notícias falsas, de imagens manipuladoras e de memes sendo usados como triunfo da verdade de cada um, checagem de informação e interpretação de textos acabam se tornando moedas valiosas. Interessante, né? Aí a pergunta é exatamente a seguinte: ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta uma crítica ao quê? A. Falta de fiscalização de uso de aplicativos de mensagens por crianças. B. Divulgação de informação manipulada em postagens virtuais. C. Utilização de ferramentas digitais no trabalho educacional. D. Exploração de conteúdos humorísticos nas mídias sociais. Ou E. Propagação de mensagens com objetivos políticos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também a última questão. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? A última de linguagens, tá? Finalizando a última questão, a resposta é a B, isso mesmo. Porque o texto vai destacar pra gente aqui, ó, exatamente isso mesmo. Opa, deixa eu colocar aqui. Opa. Vamos lá. B. Divulgação de informações manipuladas em postagens virtuais. Ele quer saber, ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta a crítica A. Então, quer saber a reportagem, tá? Que ela sustenta a crítica A. Então, olha só. Ela sustenta a crítica à propagação de mensagens com objetivo político? Não é isso. A exploração de conteúdos humorísticos? Não, né? A crítica, ela está criticando a utilização de ferramentas digitais no trabalho educacional? Não, pelo contrário, ela está abordando sobre esse tema, né? Que a professora, ela fez um trabalho interessante sobre esse tema, né? Sobre essa questão, né? Diante do cenário, incentivou uma professora de língua portuguesa a desenvolver uma proposta sobre a crítica de memes com estudantes do ensino fundamental na rede pública, né? Então, ela percebia que os alunos estavam divulgando muitos conteúdos sem saber o que havia por trás, né? Então, ela fez uma pesquisa, né? Olha que interessante, uma proposta de leitura para analisar sobre esses memes das redes sociais, né? O que antes era engraçado para os alunos passou a ser visto com outros olhos, para refletir sobre isso, né? Afirma a professora para que ela utilizou a representação da criança em memes do WhatsApp como material gerador de discussões em sala de aula, né?
aguçar sobre essas mensagens, né? Impacta diretamente a atitude de postar, curtir, enfim, olha que interessante o trabalho dela. Ela fez uma reflexão sobre esses memes utilizados nas redes sociais. Então, para as pessoas verem com outros olhos o que elas estão divulgando, o que elas estão postando, que objetivo que elas estão, para que elas estão postando isso nas redes sociais. Então, é exatamente isso que ele quer saber, né? Abordar a relação desses memes com a educação, porque é a professora que desenvolveu essa pesquisa, né, na área da educação, sustentar a crítica ao quê? O quê? A falta de fiscalização em aplicativos não é aplicativo de mensagens, porque diretamente tem um objetivo principal, que são os memes. Então, esse estudo tem um direcionamento específico para algo específico. E divulgação de informação manipulada em postagens virtuais. Por esse motivo que é a B, tá? Informação manipulada. Por que manipulada? Porque a pessoa está postando coisas que às vezes ela nem sabe por que ela está postando, né? O que ela está postando, que objetivo que ela está postando aquilo. Às vezes ela nem sabe por que ela está postando. Ah, achou bonito, tá, mas o que tem por trás disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, né? O que tem por trás disso, que mensagem que isso quer passar, né? Enfim, mesmo sem saber, né, o que está postando. É interessante, e é exatamente, olha que interessante a pesquisa dessa professora, levar exatamente a reflexão do motivo pelo qual as pessoas estão postando isso, o objetivo, por que a pessoa está postando aquilo, né? Então tá, gente, olha, muito feliz por vocês, né, terem cumprido aí as 45 questões. Um abraço para vocês, bons estudos para vocês, tá bom? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tem resoluções aí, vou tentar fazer revisão com vocês, tá? Desejo uma boa prova para vocês. Eu vou tentar postar, vou tentar terminar de humanas e vou tentar postar para vocês aí as revisões também aí nessa reta final. Mas no mais, gente, parabéns a todos vocês que ficaram, que estão aí revisando, né? Conseguimos concluir aí as 45 resoluções das questões aí de linguagens, né? Um abraço para vocês, boa sorte. Bons estudos aí, boa prova para vocês, desejo de coração a todos aí uma excelente prova, tá bom? E a gente não vai deixar de postar mais questões aqui não, para revisar, né?